Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início então ao nosso estudo, mais uma noite de encontros, de vibrações e vamos avançando no nosso livro. Hoje o capítulo 30, um número redondo, e vamos seguindo em frente. No nosso livro Fonte Viva, Mensagens de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E vamos ter o título hoje, um título muito interessante, Educa. Então vamos educar, né? Educar principalmente a nós mesmos, né? A maior educação fazemos com a nossa própria parte íntima. Então vamos lá, vamos dando sequência? Emmanuel então traz uma epígrafe da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É de Paulo. Essa primeira carta aos Coríntios, ela é uma carta que ela é de um aconselhamento. Ela traz um aconselhamento. Na ocasião em que Paulo encontrava-se em Éfeso, ele ouviu falar dos problemas da congregação cristã na cidade de Corinto, através de um membro da igreja coríntia chamada Cloé, e por isso passa várias instruções sobre diversos assuntos. Então essa primeira carta aos Coríntios, ela trata de diversos assuntos quando ele soube que a comunidade estava passando por dificuldades e precisava de uma palavra dele. Né? Então a gente vê o cuidado do Paulo, né, de poder sempre escrever, né, criar essas cartas, enviar essas cartas para as comunidades que passavam sempre por momentos difíceis, como nós vimos, né, a comunidade de Éfeso, né, os Efésios, os Coríntios, os Romanos, né, os Hebreus. Então, eles sempre mandando as cartas. Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios com o intuito de conscientizar o povo sobre a importância da santidade na convivência entre as pessoas. Olha que bacana essa carta. Então, essa carta tinha um objetivo muito importante, né? Que era conscientizar a importância da santidade na convivência entre as pessoas. Né? Então, deveriam ter ali entre eles um conflito ali muito grande de opinião, né? De repente uns queriam uma coisa, outros queriam outra, outros queriam impor uma ideia, outros acham que não, enfim, então deveria ter uma grande dissidência ali de ideias. Então Paulo tinha esse objetivo nessa carta de poder estabelecer um parâmetro de conscientização de convivência harmônica entre os próprios cristãos, que naturalmente não estavam conseguindo se entender, uma coisa muito natural, né? Hoje em dia a gente não vive mais isso, né? Na verdade, isso nunca deixou de existir, o problema da convivência e das ideias que se conflitam, né? Sem falar também que Corinto também era uma cidade que adotava o paganismo, né, o culto aos deuses, né, e isso tudo também deveria trazer muitos conflitos de convivência entre os cristãos e os não cristãos. Né? E só que da parte dos cristãos deveria haver mais harmonia, mais tolerância, né? Por parte justamente da mensagem de Jesus que nos convida a todos a isso, né? A tolerância, o amor, né? A paciência, enfim. Então Emmanuel, né, diante desse texto, diante dessa epístola, dessa epígrafe, ele faz um desenvolvimento, né, que tem como título Educa. E nós vamos perceber o quanto Emmanuel está nos dirigindo também essa questão da educação, né, da convivência, né, mas vamos dizer assim, de uma convivência com nós mesmos. Vamos ver. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Então Emmanuel já começa dizendo, já começa fazendo, pegando pequenos exemplos do nosso cotidiano, né, da semente, da terra e do bloco de pedra, dizendo que ali já existe algo, já reside algo em germe, né, para ser aflorado, para ser engrandecido. E aí ele diz: Entretanto,
O pomar reclama esforço ativo. Ele deu o exemplo da semente. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada, quando ele fala da fonte. E a joia da escultura pede milagres do buril, quando ele falou do bloco de pedra. Né? Então a gente percebe que dentro disso tudo existe algo ali que precisa o quê? De esforço. É o esforço sempre. Né? Nós sempre vamos perceber que os espíritos vão estar constantemente nos orientando na questão do esforço, do trabalho, da perseverança, e é assim que tem que ser. No texto ele vai sempre nessa linha. Vamos lá. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Né? Então ele deu os exemplos, né, da nossa vida cotidiana, da semente, da fonte, da pedra, mas ele está dizendo que em nós também reside esse gene. Né? Nós somos uma semente divina. Deus está em nós. Quanto estamos em Deus? Que frase linda, né? Tem uma também muito interessante que diz assim: nós vivemos e nos movemos em Deus. Né? Deus não é um ser à parte, nós aqui embaixo e Deus lá em cima, como nós aprendemos, né, durante séculos. Não, nós estamos em Deus, nós nos movemos e vivemos nele. Né? Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Olha que ensinamento maravilhoso. Vou ler novamente. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. A natureza não dá saltos. Né? Então a gente precisa passar por um grande processo de aprimoramento durante séculos e mais séculos e milênios, nos construindo, aprendendo. Por isso que a reencarnação é a nossa grande oportunidade de renovação. São vidas e mais vidas que nós temos e para nos construir, para procurar fazer o melhor, para aprendermos a desenvolver a moral e a inteligência. Embora erramos muito, é um fato, mas isso tudo também, vamos dizer assim, faz parte do nosso aprendizado. Aprendemos também com os nossos erros. Né? Se consolidamos acertos, aprendemos com os nossos erros. E então vamos caminhando. Né? Continua Emmanuel. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Né? Então é aqueles que já conquistaram, já caminharam, já se esforçaram bastante, né, para poder crescer, para poder desenvolver. Então esses, como ele diz, né, vaza o heroísmo santificante. E ele fala: apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Né? Então é aqui a questão da moral e da inteligência. Né? A moral é o coração enobrecido que vaza o heroísmo santificante, e a inteligência cultivada, né, no bem, é claro, produz iluminadas formas de pensamento. Sempre as duas asas. Continua Emmanuel. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Então é o nosso esforço. Né? Vamos crescendo, vamos nos desenvolvendo, e essa grandeza espiritual vai o quê? Nos dando a capacidade de expressarmos cada vez mais o bem e as grandezas espirituais. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Acrisolamento não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia. Então eu fui buscar o significado. Acrisolamento quer dizer tornar mais puro. Né? Então vamos ver como, traduzindo, vamos ver como é que ficou a frase. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso tornar mais puro. Né? Então é isso. Né? Então a função da dor e do trabalho tem esse objetivo, né? De nos tornar melhores, de nos purificar, de nos melhorar espiritualmente. Continua Emmanuel.
Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. É um espírito de sequência, né? Então nós percebemos que, como ele disse lá anteriormente, né, na questão dos milênios, né? Então isso tudo é um caminho, é uma escola, vamos dizer assim, né? São séries que nós vamos passando e vamos nos aperfeiçoando, né? Vamos saindo de um ponto e indo para outro. Educa, repete ele novamente, e edificarás o paraíso na terra. E aí ele finaliza. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Que beleza, né? Se sabemos que o Senhor habita em nós, e ele já disse, vivemos e nos movemos em Deus, Deus habita em nós e nós habitamos em Deus, então nós devemos procurar o aperfeiçoamento para o quê? Para poder Deus se manifestar através de nós. Em João, capítulo 14, versículos 7 a 11, Jesus disse assim: Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai em mim. Então Jesus já tinha essa total integração com Deus, que Deus manifestava através dele, né? E nós também faremos isso um dia, né? Mas também fazemos nas pequenas coisas, né? Quando nós ajudamos o próximo, quando nós damos um sorriso, quando nós damos atenção para alguém, na verdade estamos já manifestando Deus em nós, né? Nós não precisamos levar milênios, né, para chegar a um ponto de altíssima espiritualidade para manifestar Deus. Não, a gente manifesta Deus nas coisas mais simples. Agora, qual é o nosso grande problema? É que nós manifestamos pouco Deus em nossa vida. Acho que se nós conseguíssemos manifestar mais tempo, mais vezes Deus na nossa vida, nós seríamos muito mais felizes, né? Acho que esse aqui é o nosso grande problema. E Jesus tinha uma felicidade perene porque ele manifestava Deus o tempo todo. Mas aí nós vamos também, né, entender que o decorrer dos milênios vai nos aperfeiçoando, vai nos capacitando, e aí com certeza essa manifestação de Deus ela vai sendo cada vez mais acentuada, né, cada vez mais presente na nossa vida, e certamente isso vamos alcançar. Não é verdade? Então é isso aí, meus amigos, né? Nós estudamos aí o título Educa, né? Educando a nós mesmos e nos aperfeiçoando nas dificuldades, no trabalho, construindo a nossa moral, a nossa inteligência, e vamos nos esforçando e certamente chegaremos lá. Então vamos finalizando o nosso estudo, nossa leitura, vamos fazer a nossa prece, a nossa vibração, que é algo muito importante para todos nós. Graças a Deus, muita paz. Agradecemos então, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, o nosso grupo de quarta-feira, para fazermos a nossa vibração, nosso pequeno estudo, nosso encontro, como trabalhadores de uma casa espírita, de um grupo de passes. Solicitamos, Senhor, que continue nos envolvendo, nos fortalecendo, a nossa saúde física, nossa saúde mental, espiritual, pelo momento que passa, mas envolva, Senhor, a nossa humanidade, envolva o nosso país, envolva a nossa cidade, Senhor, envolva as nossas autoridades que precisam tanto da nossa prece, Senhor, diante de tantas notícias que nos estarrecem tanto, mas que nós devemos vibrar positivamente por eles, para que eles possam tomar consciência das suas responsabilidades, assim como nós também precisamos tomar consciência das nossas. Envolva, Senhor, também o nosso lar de Teresa, que lá está trabalhando no plano espiritual ativamente, possa receber as nossas melhores vibrações nesse momento, vibrações de paz, de equilíbrio, aos espíritos que lá estão em tratamento e também em trabalho. Que seja então Jesus em seu nome, em nome dos espíritos amigos protetores, em nome de Antônio de Aquino, Teresa, Paulo, Estevão, também do nosso núcleo, e acima de tudo em nome de Deus, que é nosso Pai,
possamos dar por finalizado o nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, finalizamos então mais um encontro, mais uma leitura, que possamos continuar assim, unidos, cada um no seu lar, mas com o pensamento voltado para o bem, para o nosso grupo, né? Lembrando cada um de nós, né? Que possamos vibrar também um pelos outros. E esse grupo é tão importante, esse grupo de trabalho. A gente certamente estamos com muita saudade de retornar e retornaremos, se Deus quiser, no momento oportuno. Enquanto isso, vamos nos encontrando nessas quartas-feiras. Então, um abraço, uma boa noite a todos e uma boa semana também. E nos encontramos na próxima quarta. Um abraço, tchau, tchau.